Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, a aula passada nós iniciamos o estudo das ondas. Daí eu expliquei a vocês o que é uma onda, que ela não pode transportar matéria, apenas energia e quantidade de movimento, e como essas ondas são classificadas. Hoje nós vamos para a parte quantitativa e eu vou começar com os elementos de uma onda. Quais são os elementos de uma onda? Bom, a primeira coisa que nós temos que nos perguntar é: que tipo de movimento uma onda executa? Bom, ondas oscilam. E em MHS, nós já vimos que as funções que regem o comportamento de uma oscilação são funções trigonométricas do tipo seno e cosseno. Então, nós podemos falar para uma onda em duas representações, a chamada representação espacial e a representação temporal. Quando é que nós temos uma representação espacial de uma onda? Quando é que nós temos uma representação espacial? Fácil. E aí é a primeira coisa que você deve observar toda vez que você se deparar com um gráfico, tá? Que representa o comportamento de uma onda. Muito bem. Atenção. Então, eis aqui um gráfico, um plano cartesiano. Nós temos aqui um plano cartesiano. E eu vou chamar o eixo vertical desse plano cartesiano de y e o eixo horizontal de x. Só que esse eixo y, esse eixo vertical, ele vai medir comprimento. Ele vai medir comprimento. Esse eixo y, ele vai medir comprimento. O eixo horizontal, que eu vou chamar de x, ele também vai medir comprimento. Ele também vai medir comprimento. Tudo bem? Então, o eixo vertical, que eu vou chamar de y, ele vai medir comprimento, e o eixo horizontal também vai medir comprimento. Então, toda vez que isso acontecer, essa representação é chamada de representação espacial. Bom, como eu disse, o que é que ondas fazem? Ondas oscilam. Ondas executam movimentos oscilatórios. E aí, eu vou representar uma onda aqui. Então, eu vou representar aqui a oscilação de uma onda. Então, vamos lá. Então, ondas oscilam. Então, está aqui a oscilação que representa o movimento dessa onda. Ok? Tudo bem? Então, vamos lá para os elementos de uma onda. Quais são esses elementos? Bom, os pontos mais elevados de uma onda, que são todos esses pontos aqui, a partir de agora, cada um deles nós vamos chamar de pico ou crista da onda. Pico ou crista da onda, a partir de agora,
será cada um desses pontos aqui mais elevados da onda. Perfeito? Então, cada um deles é um pico ou crista. Os pontos mais embaixo, que são esses aqui, cada um desses pontos é chamado de vale ou depressão. Vale ou depressão. Então, cada pontinho desse aqui, a partir de agora, nós vamos chamar de vale ou depressão. Tranquilo? Perfeito? Outra coisa muito importante. A distância de uma crista até esse eixo horizontal ou de um vale até o eixo horizontal, a partir de agora nós vamos chamar de amplitude do movimento. Então, essas distâncias são iguais, tá certo? E a partir de agora nós vamos chamar de amplitude da oscilação. Então, a distância de uma crista até o eixo central, ou de um vale até o eixo central, é a amplitude da oscilação. Então, A é a amplitude da onda. Amplitude da onda. Tranquilo? Então, A é a amplitude da onda. Outra coisa aqui muito importante, vejam só. Se você tomar como referência, presta bem atenção. Se você tomar como referência aqui uma crista, e aí percorrer a onda, ó, você vai perceber que a oscilação ela começa a se repetir exatamente na próxima crista. Ou então, se você tomar como referência um vale, a oscilação começa a se repetir exatamente no próximo vale. Então, a partir de agora, a distância entre cristas sucessivas ou entre vales consecutivos, essas distâncias são iguais. A partir de agora, nós vamos representar essas distâncias pela letra grega lambda. E a letra grega lambda significa comprimento de onda. Mas observem que você extrai o comprimento de onda na representação espacial, porque o eixo horizontal está medindo comprimento. Tá? Então, muito cuidado, porque poderia não ser comprimento. Aí, a distância, aí você não teria mais distância entre cristas sucessivas ou vales consecutivos. Tá certo? Então, a letra grega lambda significa comprimento de onda ou comprimento da onda. Lembrem-se, cuidado, que comprimento de onda tem uma definição, tá? É o comprimento a partir do qual a oscilação começa a se repetir. Muito cuidado, é muito comum, tá? Ser dada aí numa questão uma onda e a distância que é dada horizontalmente ser menor ou maior que o comprimento de onda. Então, você precisa ter esse conceito bem definido. O que é comprimento de onda? É o comprimento de uma oscilação. Por exemplo, nesse caso aqui bem específico, nós temos quantas oscilações completas? Nós temos, aliás, quantas oscilações? Nós temos uma, duas e meia. Então, por exemplo, num problema ele poderia dar esse comprimento total. Aí é só você fazer uma regra de 3, né? 2 oscilações e meia, né? Estão para x metros ou x centímetros, enquanto que uma oscilação está para y centímetros. Então, fazendo uma regrinha de 3, você consegue encontrar o comprimento de onda, tá certo? Tranquilo? Então, esses são os elementos de uma onda na representação espacial, joia? Só que, além da representação espacial, nós temos a representação temporal de uma onda. Representação temporal. Como reconhecer? Como reconhecer a representação temporal? Muito fácil. Não tem
mistério. Eu vou até usar essa imagem aqui para explicar isso para vocês. Vou aproveitá-la para a gente não perder tempo e vou explicar para vocês. Muito bem. Ô Sandro, como reconhecer uma representação temporal? Como é que nós podemos reconhecê-la? Bom, nós podemos reconhecer da seguinte forma. Vejam só. Mais uma vez, nós temos aqui um plano cartesiano, né? Onde na direção vertical y está medindo comprimento, e a diferença agora é que o eixo x ele não mede mais comprimento, ele mede tempo. Então, o eixo x não mede mais comprimento, ele mede tempo, daí o nome representação temporal. Os pontos mais elevados, né, cada um deles você continua chamando de pico ou crista. Os pontos mais embaixo, cada um deles você continua chamando de vale ou depressão. A distância de uma crista até o eixo central ou de um vale até o eixo central é a amplitude do movimento. Só que agora, galera, importante, no eixo horizontal não temos mais comprimento. Então não posso mais falar em distância entre duas cristas consecutivas, distância entre dois vales consecutivos, porque não é mais distância, é tempo. E o que é o tempo entre duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos? Não é o tempo de repetição da oscilação, e o tempo de repetição de uma oscilação tem um nome, período, que a gente representa pela letra T. Então, muito cuidado. Toda vez que você se deparar, deixa eu colocar os dois aqui, para ficar bem claro, muito cuidado. Toda vez que você se deparar com um gráfico que está representando uma onda, a primeira coisa que você tem que observar é: isso é uma representação espacial ou temporal? Então, é só observar o que tem no eixo horizontal. Se tiver comprimento, representação espacial. Se tiver tempo, representação temporal. O que você extrai da representação espacial? O comprimento de onda. O que você extrai da representação temporal? O período. Beleza? Tranquilo? Então, esses são os principais elementos de uma onda. Ok? Muito bem. Agora vamos aqui a algumas relações importantes. Eu já comentei isso no movimento harmônico simples, mas vale a pena, tá, relembrar aqui para vocês. Primeiro, o que é período? T, né? Período que eu vou representar por um T maiúsculo. O que é período? É o intervalo de tempo, para uma oscilação completa. Então, período, intervalo de tempo, período é um intervalo de tempo para uma oscilação completa. Ok? Então, período, intervalo de tempo para uma oscilação completa. Uma outra grandeza muito importante, muito presente nas ondas, e que está intrinsecamente ligada ao período, é a frequência. Então, período é um intervalo de tempo para uma oscilação completa.
Outra grandeza muito importante, frequência, que a gente representa por um F minúsculo. Então, o que é frequência? É uma grandeza física. É uma grandeza física que mede o número de oscilações por unidade de tempo. Então, a frequência é uma grandeza física que mede o número de oscilações por unidade de tempo. No sistema internacional, a unidade do período é o segundo e da frequência é o hertz. Não é isso? Tranquilo? E aí, ó, a frequência é a razão entre o número então a frequência F é a razão entre o número de oscilações e o intervalo de tempo, ΔT. O intervalo de tempo. Ok? Tranquilo? Bom, como eu disse, a unidade para a frequência no sistema internacional é o Hertz, mas um detalhe importante. O detalhe é o seguinte. O detalhe é que algumas ondas elas oscilam com frequências elevadas, principalmente ondas eletromagnéticas, que eu já expliquei para vocês na aula passada. E essas ondas geralmente elas oscilam com frequências muito elevadas. Então vai ser comum a utilização de múltiplos. E aí vocês devem ficar atentos. Vocês têm a obrigação de saber quais são os principais, tá? Múltiplos, ok? Então vou escrever apenas aqui a unidade de medida. A unidade de medida no SI é o Hertz, cujo símbolo é Hz. Aí, como eu disse, algumas frequências elas são bem elevadas. E aí vai ser muito comum a utilização de alguns múltiplos. Por exemplo, kilohertz. Então, o que significa kilohertz? Kilohertz significa 1000 Hz. Kilohertz significa 1000 Hz. Para não ficar muito extenso, eu vou colocar em termos de potência. Daqui a pouco eu escrevo a potência aqui, tá? Então nós temos algumas frequências podem ser em kHz, podem ser em megahertz, e megahertz é o mesmo que 10 elevado a sexta hertz, ou seja, 1 milhão de hertz. Nós temos gigahertz, que significa 1 bilhão de hertz, e terahertz. Terahertz, que significa 1 trilhão de hertz. Repito, insisto, vocês têm a obrigação de saber disso aqui, tá? Então, ó, kilohertz
significa 1000 Hz, ou seja, 10 ao cubo. Megahertz, 1 milhão de Hz, ou seja, 10 à sexta. Gigahertz, 1 bilhão de Hz, ou seja, 10 à nona. E terahertz, 1 trilhão de Hz, ou seja, 10 elevado a 12. Tranquilo? Perfeito? Né? Um exemplo aí prático para vocês são as frequências das rádios que vocês curtem, né? Aí na cidade de Campina Grande, algumas rádios, elas estão, a frequência delas, pode observar, está na faixa dos megahertz, tá? As ondas em FM são transmitidas na faixa de megahertz, tranquilo? Só um exemplo aí para vocês entenderem, mas é preciso lembrar disso aqui. Vocês têm a obrigação de saber disso aqui. Tá? Tanto os múltiplos quanto os submúltiplos, que são bastante utilizados em eletricidade, vocês têm a obrigação de saber. Tranquilo? Beleza? Então, meus amores, a gente encerra. Antes do encerramento, claro, qual é a relação que existe entre o período e a frequência? Lembrem-se, a frequência é sempre o inverso do período, são grandezas inversamente proporcionais. O período é o inverso da frequência. Período é o inverso da frequência. Tá? Não esqueçam disso. Frequência e período são grandezas inversamente proporcionais. A frequência é o inverso do período. O período é o inverso da frequência. Beleza, galera? Então a gente encerra por aqui. E daqui a pouquinho, na próxima aula, eu vou mostrar como se calcula a velocidade de propagação de uma onda. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.